Olá, boa noite a todos. Hoje nós teremos um momento assim bem especial, porque nós estaremos falando da instituição mais importante das nossas vidas, que é a família, que nos constitui enquanto indivíduos. Nós estamos no mundo graças a essa família, graças a um Deus que nos enviou para sermos amados, cuidados, zelados. Sejam bem-vindos, Marcela, Marta, Paulina. Vamos lá, Nádia. Olá, professora, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pois é, hoje é um dia que eu estou iniciando a primeira live, onde eu vou mostrar uma produção que eu comecei, uma nova carreira, digamos assim, porque nós temos que fazer muitas vezes esse trabalho que Conceição Evaristo chama de escrevivência. É você escrever aquilo que você vive, que você sente. E através dessa escrevivência você pode também dar saltos no mundo da imaginação, no mundo da fantasia e tentar expressar de forma poética, singela, de forma simbólica, tudo aquilo que você deseja para o outro, para o mundo, o que você sente, o que você pensa. Seja bem-vinda, Cremilda. Oh, saudade de você. Lucy. Então, gente, hoje nós temos também uma convidada especial, que é Moana Guimarães, psicóloga, trabalha com constelação familiar, ela é psicóloga sistêmica. E nós iremos conversar justamente sobre essa temática. Olá, Celina, boa noite. Esperar um pouco mais, as pessoas estão chegando. E iremos conversar justamente. Carol, Celina, boa noite. Professor Geraldo, que prazer. Celina Bezerra, escritora, trabalha assim com livros lindos, maravilhosos na área de inclusão. Professora Nádia Nunes, também livros lindos que ela escreve nessa escrevivência de ser avó e traz fatos do cotidiano também em relação à infância. E antes de chamar a nossa convidada especial dessa noite, para que nós possamos discutir sobre as relações familiares e as perdas, o afeto e acolhimento, nós vamos ler um poema. Eu acredito que nada é melhor do que um poema para que nos sensibilize. Daqui a pouquinho eu vou chamar você, Moana. Moana, eu já vi que você está aí. E aí eu só vou ler um poema e convidar você para entrar, tá certo? Que prazer! Seja bem-vinda, Vera, nossa Master Coach. Que bom! É tão bom saber, né? Quantas pessoas. Irmã Francisca, seja bem-vinda. Marla. Irmã Francisca representando aí as sacramentinas, as irmãs doces, acolhedoras, maravilhosas, que eu estou tendo a bênção de poder compartilhar momentos preciosos de aprendizagem, de vida. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, porque nós estamos vivendo um mundo muito, no momento, uma conjuntura social em que estamos sendo todos desafiados a nos reinventar,
a nos conhecer, a olhar mais para dentro de nós, a burilar o nosso sentimentos, os nossos olhares, a nos sensibilizarmos diante do que há de mais precioso, que é a vida. E o que é que nós estamos fazendo dessa única vida que Deus nos deu? O que é que nós estamos fazendo da vida das pessoas que estão ao nosso redor e que nós somos responsáveis também, principalmente as nossas crianças, dessa única infância que elas têm para viver? Cada um vai viver de uma forma diferente, porque cada criança vive sua infância de forma singular, é um indivíduo. E nós somos, de certa forma, um espelho, onde ela se reconhecerá enquanto sujeito, porque é na família que elas nos reconhecem enquanto sujeitos. E nós temos aqui, como eu amo poesia, e eu cresci numa casa em que a leitura sempre foi muito incentivada. Inclusive, eu cresci fazendo justamente. Só um minuto. Eu cresci fazendo. Deixa eu ver, Moana, se já chegou aqui. Eu cresci lendo muitas poesias. E, gente, recitando acima de tudo. Eu aprendi a recitar e era muito interessante quando nós tínhamos os nossos momentos de reunião familiar ou de festas, eu estar justamente recitando para os adultos poesias de Casimiro de Abreu, de Castro Alves. E realmente, assim, é uma época que me traz excelentes recordações e que eu acredito que toda criança que é incentivada a ler, a descobrir o simbólico, a refletir, a desenvolver esse pensamento crítico, a desenvolver a imaginação, porque na verdade a infância já é esse momento especial em que tudo é encantamento, tudo é beleza, tudo é novo, tudo é possibilidades de invenção. Então, eu vou começar lendo O Menino que Carregava Água na Peneira. Deixa-me ver, eu tenho a impressão que nossa convidada, ela teve algum probleminha, caiu, eu não estou vendo ela aqui, mas aqui, Moana. Deixa eu convidá-la logo. Participar também desse momento. Ela está entrando. Olá. Ei, E boa noite. boa noite, Joelma. Tudo Que bem? bom poder recebê-la. Tudo jóia, graças a Deus. Ela vai ser Eu um que momento, eu agradeço. estava aqui conversando aqui com as pessoas que estão entrando, com os Sim, amigos que estão acompanhando, sobre um pouco da minha infância e o quanto eu fui sempre encantada por poesia. E aí, como nós vamos falar um pouquinho a respeito justamente dessa infância e o que é que nós estamos fazendo nesse momento da conjuntura que vivemos, nos reinventando, como estamos lidando com tantas situações dentro do isolamento social que vai nos fazer sermos mais resilientes, adaptáveis, trabalhar mais internamente, nos fortalecermos diante de tantas perdas que nós estamos tendo, mas perceber também tantos ganhos que estamos tendo diante das possibilidades da relação e de novas conexões e de novos aprendizados. Então, eu disse que eu iria iniciar, Moana, recitando um pequeno poema de Manuel de Barros, que ele traz justamente uhum, o menino que carregava água na peneira. É bem simbólico, não é? Porque muitas vezes a gente carrega água na peneira. E muitas talvez esse vezes, né? momento seja um momento em que estamos carregando muita água na peneira. E o que Sim, estamos fazendo para ressignificar
e o que estamos fazendo para aproveitar a nossa vida de forma a sermos mais inteiros, sairmos desse momento mais fortalecidos e desenvolvermos o nosso olhar sensível, principalmente diante das crianças que ainda estão em fase de desenvolvimento. Nós estamos nos desenvolvendo enquanto sujeitos, adultos, responsáveis, e eles estão numa fase ainda que necessitam das orientações, das nossas orientações, do nosso amor, do nosso acolhimento, do nosso contato. E aí o menino que carregava água começa assim. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Então, o menino era ligado assim em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios eram maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O que é que podemos ser na vida? Tantas coisas. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Então, como hoje nós vamos estar justamente conversando sobre um tema tão importante, aí já aparece a mãe e o filho. Esse olhar desse menino, dessa mãe a esse menino, percebendo o quanto ele tinha imaginação, capacidade, o tanto que brotava dele, suas emoções, suas fantasias. E com essa temática que nós temos hoje, relações familiares, um diálogo sobre perdas, acolhimento e afeto, eu acredito que essa mãe demonstra esse olhar sensível. A mãe aqui pode ser qualquer cuidador, pode ser qualquer pessoa que esteja ao lado dessa criança, acompanhando, sim, e preocupado, não é, com a formação desse ser único, que dependerá muito inicialmente de como e que condição ele vai ter para viver a sua infância, para se transformar num adulto equilibrado, íntegro, maduro, seguro. Porque todos nós realmente só nos tornamos sujeitos a partir das relações, não é? Então, Moana, eu gostaria de apresentá-la. Moana, eu a conheci através de um trabalho de grupo que ela e Jamile, também psicólogas, são duas psicólogas que trabalham com psicologia sistêmica, estão realizando, juntando um pouco o trabalho de yoga, bioenergética. E Moana tem uma estrada enorme que eu vou deixar ela contar, mas ela trabalha com constelação familiar e também agora está se formando em bioenergética. Nós teremos um momento de
bate-papo, mas teremos também um momento, um pequeno exercício trabalhando o nosso corpo, porque nós temos que lembrar que nós somos inteiros. Nós somos corpo, alma, coração, vida e luz, não é? Com certeza, né? É, Muitas dimensões aí, né, em nós. com E certeza. aí, sim, essa E, mãe, hum, essa mãe é muito atenta, né, com esse olhar ampliado desse filho, né? Maravilha. Isso sim é o ótimo nessa relação que começa, né, já criando, né? Já há uma criação ali, quando você olha para a criança, o recém-nascido, ali já se estabelece um vínculo que sim, vai ter respostas a partir disso para a vida toda, né? sim. Então, muito interessante, eu não conhecia esse poema, muito lindo. Adorei para a gente começar aqui nossa Ah, gostou? conversa, Que bom. Então né? você pode se Adorei, apresentar um pouquinho para falar um pouquinho adorei. assim dessa sua experiência, né, de muito tempo já dentro da área de psicologia. Nós teremos algumas lives justamente com esse intuito de trabalhar alguns temas, né, que são temas que estão nesse livrinho aqui, que também foi o olhar de uma mãe. Cadê minha gatinha? Então, é o meu primeiro livro que eu comecei a partir do olhar, enquanto mãe de uma criança que passou por algumas perdas nesse período da quarentena, perdas de ordem física, de distanciamento, mas também de ordem espiritual, né? Ela descobriu que pessoas viram estrelinhas e que também alguns seres passam por nós e às vezes tomam outros caminhos, outros rumos. Então a sua gatinha também tomou outros rumos, outros caminhos. E como é que ficou esse coraçãozinho? E como a Uhum. mãe, como o cuidador vai trabalhar esse coraçãozinho para que ela relabore essas emoções? Então, de uma forma bem poética e leve, eu trouxe essa escrevivência enquanto mãe e um pouco da minha experiência enquanto adolescente, que vivia escrevendo poesias e também recitando poesias de vários autores ilustres. Então, Quisera, vamos lá. quisera Quisera a vida da gente fosse eterna a poesia, né? Assim como a Pois, gente, como você está trazendo, né? É, e pois colocar, é. sim, colocar a poesia nesse momento complicado da vida da gente é muito bem-vindo, né? Então, adorei o convite, obrigado, não é? Tudo que tem luz, tudo que é luminoso para mim me atrai, eu acho maravilhoso e trabalhar com sentimentos e com criança, para mim não tem nada mais sedutor, né? Então, eu sou psicóloga, sou terapeuta, né? Fiz um caminho aí com desvios, mas sempre com o olhar muito atento para o ser humano, né? É algo que me chama a atenção sempre em todos os momentos da minha vida, né? Eu mesmo fazendo outras atividades, eu sempre meu olhar foi focado nisso, né? Muita curiosidade, sempre gostei muito de estudar e fui fazendo aí o que vinha, eu aceitava. Comecei por Jung, mas passei pela biodança, gosto de trabalho de corpo, sou instrutora de yoga. Constelação familiar eu fiz há muitos anos atrás, com uma das primeiras turmas do Brasil. Faço um trabalho mais dentro do consultório, não com representação, mas com âncoras, com bonecos, né? E sou especialista em trauma, né? Trabalho com a terapia MDR, mas meu foco principal é a família, né? É como eu trabalho com MDR, mas sempre com o foco da sistêmica aí me amparando, e a qual eu sou muito agradecida, porque depois disso, né, a gente amplia muito o olhar sobre o próprio indivíduo, né? O indivíduo não é só ele. Ele é fruto do ambiente, mas também das relações que ele encontra, né? E a gente, quando você me convidou, né, para falar de perda e me falou do seu livro, eu também estou me lançando aqui, viu? A minha primeira live, muito,
né? É gostoso, mas é desafiador, né? Não vou negar, é desafiador. Mas espero que sim, eu possa ajudar aí a pessoas, a pais, principalmente, né, que estão passando por essa dificuldade, né, em família, com perdas, né? Eu tinha feito há pouco tempo alguns cursos sobre luto, né? Então veio a calhar. Eu espero que eu contribua e que algumas pessoas possam aí aprender e estar mais tranquilas com esse tema, né? Eu sei que a nossa cultura, né, no Brasil, a gente não é muito aberta. É quase um tabu essa coisa de falar de morte e tal. Quando começou a quarentena e a gente começou a vivenciar esse monte de mortes, né, todos os dias, 1.000 mortes, mil e tantas. Nossa, primeiro começou nos outros países, mas quando chega perto da gente, parece que a coisa aumenta por conta também desse significado que a gente dá, né? A isso que deveria ser natural. Os orientais já lidam de uma forma muito diferente, né? Uhum. Com isso que é a própria natureza, né? Então, se o foco aqui é a gente pensar numa forma de ajudar as crianças a passar por isso, né? E você traz muito bem esse exemplo da gatinha, né? Da sua filha. Ela perdeu a gatinha nesse ínter e já é uma situação complicada de restrições. As crianças estão vivendo uma reserva compulsória nunca pensada, né? Antes, ainda mais na nossa estrutura de social, né? A gente gosta, nós somos seres sociais, né? Sociáveis. Nós, baianos, a gente gosta de estar com outras famílias, com outras pessoas. E as crianças estão se vendo muito contidas. Né? Isso só já traria um outro comportamento, um outro estado anímico para elas. Né? Para a Tanto gente para ela já quanto para a traz, né? gente, não é? Isso. Pois é, para a Tanto para gente ela já quanto para a traz, gente. É verdade. imagine para elas. E é justo aí que a porca torce o rabo, né, Joelma? Por quê? Se a criança está passando por uma situação dessa, né? De muito estresse, muita ansiedade, muitas vezes, né? E não tem um adulto aí, na altura da sua maturidade, para dar essa continência, claro, a complicação piora e lá na frente a gente ainda vai ter repercussões aí imprevisíveis, né? Não dá para a gente mensurar o que é que pode vir, né? Com essa experiência. Não, não temos mesmo como mensurar, né? A gente não tem histórico, né? Do que está acontecendo. Então, nesse sentido, sim, eu gostei de trazer, né? Essa abordagem para cá. E vamos lá. Como é para criança, meu Deus, passar por uma vivência de perda, né? No seu caso, no caso de Lili, da sua filha, foi uma gatinha, mas sim, tem Uma crianças que estão. gatinha. É. Foi uma gatinha, foi uma bisavó, foi. Sim, A bisa virou estrelinha. E foi também a sua cuidadora desde 6 meses, que se afastou de uma hora para outra e precisou cuidar da sua tia no interior. Então foram nossa, 3 momentos de um seguido do outro e que necessitou de um amparo familiar. Não houve exatamente um amparo profissional, apenas da escola, né? Com também, que são profissionais que estavam muito atentos e cuidadosos, sim, que bom. mas logo também e continuam, e entramos aí nesse momento do isolamento social, né? Então, assim, nós, como você colocou, nós já estamos, de alguma forma, temos uma condução pessoal, cada família dentro da sua realidade. Sim, E sim, sim, temos sim. também uma cultura de, por sermos latinos, não é? As pessoas sempre colocam que nós carregamos essas emoções de uma forma muito mais potencializadas, digamos assim. É, E aí, como a gente trabalhar dentro dessa perspectiva? Porque nós precisamos estar inteiros. Só que sim, muitas mães, muitos pais, ou tios, ou avós, aquele que está
com a criança, nós estamos passando também por momentos desafiadores, que exigem, mesmo diante da maturidade da experiência de vida, momentos em que precisamos trabalhar a nossa respiração, Isso. refletir a respeito dos nossos atos, controlar também a nossa ansiedade, se Sim. adaptar à nova realidade. Eu, como mãe, que conheço muitas outras mães de crianças nessa idade, aqui mesmo no próprio condomínio, cada uma vivenciando da sua forma essa dinâmica de ter seus filhos em casa, de ter que dar conta da casa, de ter que dar conta do seu trabalho em home office ou fora, e ainda mexido com todo o receio e medo diante dessa ameaça que surge na Uhum. vida. A ameaça que É. surge principalmente para os seus idosos, Hum. as pessoas, e a própria questão do afastamento, porque existe Sim, também sim, essa sim. perda em relação à relação. Nós passamos a É, nos relacionar mais com o outro de forma digital, não é? sim. Sem a E presença, né? O que tem você a está falando, assim, presença a física. necessidade dessa presença, não é? Isso, do É, não afeto, do só, carinho, mas do abraço, que todos estávamos isso. acostumados. E a Uhum. criança é a que mais sente essa falta desse abraço, do colo Aconchego, da né? avó, Sim, sim, né? do, sim, do sim. beijo do tio, né? Do Não tenha virar, dúvida, de ir para né? cima aqui, ó, virar cavalinho junto Isso, com algum primo mais velho. Então, isso tudo foi tirado de nossas vidas, né? E sim. aí? Esse É, adulto precisa toda, se trabalhar e precisa ter sem uma dúvida. visão bem clara de o que fazer com essa criança nesse momento, de forma cuidadosa, Uhum. Tá. para lidar com tudo que pode vir de cada uma, porque cada uma vai reagir de uma maneira. Isso. Então, quem passa por essa experiência, né, de ter criança com perda e ainda na quarentena, como eu disse, né, precisa estar nesse estado único de presença o tempo inteiro na relação com essa criança. Se a morte de verdade de um ser, né, porque perdas a gente sabe que a gente tem muitas e as crianças não, se a gente não ensina para elas, não nomina, né, esses sentimentos, elas também não vão fazendo alguma relação com um ser, um parente, um avô, um tio que morre. Então, a princípio, quem ainda não passou por isso, começar a falar sobre isso, não é? Eu sempre falo no consultório, quando tenho pais ansiosos com perdas de animais, por exemplo, que comece a ensinar a criança que a vida é processual, não é? Então, sempre indico, faz desenhozinhos, primeiro com uma sementinha e vai fazendo árvores maiores, até que há a morte dessa árvore, né? Indicar para a criança na natureza, né, num parque, olha, essa árvore como é pequenininha, ela é maior, ela tá, olha, um dia ela vai morrer e introduzindo esse tema, né, no repertório familiar, eu diria, né? Porque a gente já viveu isso, a gente não aprendeu a tratar a morte com naturalidade. Então, pelo menos a gente pode poupar nossos filhos disso. Então, tratando com a maior naturalidade. Tem que chamar de morte mesmo. É isso. Ser objetivo, claro, na não iminência da morte, quando, claro, a família está passando por um caso específico de perda, todo mundo vai estar ali sentindo, não é? E alguém mais fortalecido, e aí é que entra, né, o trabalho pessoal, quando for falar, quem comunica tem que ser essa pessoa que a criança mais confia. Não pode ser qualquer pessoa, né? Ter esse cuidado também vai proteger a criança de desenvolver outros tipos de sensações, né, em relação ao que vai perder, porque vai perder. A criança anda no colo de todo mundo até é estimulada a andar. Olha aí, ela vai perder o aconchego, o carinho da mãe e do cuidador. Não é? Aquilo é dificílimo para ela.
Tirar a mamadeira, não é? É muito difícil. Tirar o peito, a mamadeira, muito difícil a criança passar a comer comida sólida, para ela é dificílimo, né? E muitas vezes é aí que surgem problemas futuros, como compulsões alimentares, né? Transtornos aí, por uma pequena. Se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção e de cuidado com aquela criança, talvez evitaria uma repercussão lá na frente catastrófica, né? Porque, enfim, a gente não tem controle sobre isso, entende? Então, falar objetivamente para a criança e com todo cuidado, fazendo sempre algum tipo de analogia lúdica, não é? Trazendo o lúdico para a criança, né? A criança aprende mais com a linguagem dos rituais do que com a palavra objetiva. Porém, nesse caso, a objetividade vem a calhar, é muito bem-vinda. Morte. Acabou, finitude, tá? E quando a gente pensa assim na psicanálise, eu estudei muito a psicanálise dos contos de fadas, né? A literatura nos ajuda a criança a reelaborar seus sentimentos. Então, muitas histórias hoje, a Pronad já acabou até de comentar sobre uma que fala sobre a perda da avó de Ziraldo, que é a menina Nina. E então, hoje, muitas histórias trazem determinados contextos que podem levar a criança a refletir sobre aquele tema. Então, Sim, como você falou do lúdico, do simbólico, desde um jogo, quando a gente joga com a criança e que ela lida com essa questão de perder o jogo, porque ali também é um momento, né, de troca, ou de perder um brinquedo que gostava muito, ou tudo de igual. simplesmente Sim. essa situação, quando ela pega uma história e percebe que outra criança já passou por aquilo e começa a refletir, analisar da forma dela, subjetivamente. Então, Isso. também vai contribuir. Então, a escrita, a literatura, a poesia, um conto, um A arte, desenho, né? a A arte, a arte. música. Tem músicas que trazem, Sim, né? a música, a argila, né? A Construir, a argila. massinha de modelar, em último caso, que seja, né? Mas trazer a terra, né? E é isso também que os movimentos de biodança e de bioenergética também trazem, né? Esse grounding, esse aterrar-se, A não é? terra. Porque se aqui a gente está tratando, né? Tá falando direto para os pais, é também para eles passarem para essas crianças o quanto é necessário, né? A criança andar com o pé na areia, né? Na grama, sentindo a natureza em seus pés, é uma conexão que também traz consequências, só que muito melhores, não é? Ali ela vai saber que ela está crescendo, ela vai tomar consciência daquilo, né? A gente foi criança e a gente também pode lembrar disso, né? De E como foi sem importante a dúvida. gente ter posto o pé no Como foi chão, importante botar o pé no né? chão, ter contato com o animal, brincar Isso, com de animal. Tá? colher frutos do pé e poder chupar, e Sim, ver o sol raiar, né? Ou ver o sim, pôr do sim, sol, admirar, contemplar o pôr do sol. Então, tudo sim. isso vai fazer com que a gente desenvolva essa sensibilidade, né? A humanidade que nós temos dentro de Sim. nós, esse contato E com a trazendo também essa noção de que estamos vivos, que estamos presentes, não é? A presença de nós em nós mesmos, né? Esse natureza. eu que nos habita, esse eu que nos habita, a gente só tem contato se a gente pisa no chão com consciência, não é? Sim, sim. Então, Até voltando lá, quando você falou da planta, me lembra um pouco sim, a experiência de trabalhar com as crianças, porque hoje muita gente vive em apartamento, a horta orgânica com as crianças. maravilha. Porque com a Sim, sementinha ela vai vendo crescer e ela isso, colhe, ela corta. Mas mais cedo ou mais tarde, aquele coentro, aquela salsa, ela vai morrer e vai ter que vir uma nova sementinha para ser é. plantada. Então, isso E ela, também é o simbólico. essa coisa da Carrega. horta, bem legal, porque depois ela vai para a mesa, vai para a comida que ela vai comer, não é? E aí tá todo o processo, né? E aí a gente acentuar isso,
Chamar a atenção, olha, você viu que aconteceu isso? A gente plantou aquela sementinha, a planta cresceu, e agora a gente está comendo, se nutrindo daquilo, né? Que um dia foi semente. Isso também vai pareando, né, o entendimento da criança com o ente, o brinquedinho que quebrou e o animalzinho que ela perde, né? Uma outra questão também, Joelma, é deixar a criança expressar do jeito que for, né? Então, na lida, né, da clínica, a gente vê muito, inclusive quando a gente traz os pais e a criança, a gente vê muito lá dentro do consultório mesmo, a criança, o pai dizendo, mas minha filha não chore, não tem por que chorar. Como não? Né? O adulto não pode saber o que a criança está expressando ali, né? Nem ela. Então, a criança, ela quer acolhimento, ela precisa desse acolhimento para que essa dor seja contemplada, não é? Tem um lugar para desaguar, tem um descarrego. E o pai e a mãe, seguros de si, na sua presença, pode dar com muito mais qualidade, sabe? Essa segurança que a criança precisa nessa hora. Então, evitar, meu filho, não chore, que bobagem chorar. Uma outra coisa que eu ouvi, a pessoa tentando consolar a criança e dizendo, poxa, que pena, logo agora, né, que vocês brigaram, logo agora que seu tio estava chateado com você. Nossa, Gente, não é? Enfim, sabe, eu gosto de dar esses exemplos, eles impactam, mas sim, eles estão no cotidiano da gente e a gente não percebe, né? sim. Então, nem falar, porque a pessoa também, provavelmente, se for um ente querido, também está ali mobilizada. Não é? Então, é acolher essa criança no que ela quiser, na intensidade, no tempo que ela precisar. Não é? Porque luto, para cada um é de um jeito. Para a criança não é diferente. Não Sim. é? São Então, um ano depois, sim, e um várias. ano, 2 anos, 2 anos depois, né, a criança, de repente, dá saudade, começa a chorar, né? Então, ainda assim, é bastante indicado, né, de que haja esse acolhimento da expressão do sentir, né? Então, é bem indicado, né? Construir rituais em casa, claro, no momento da criança, perceber ela se há condições, por exemplo, de fazer um lugarzinho ali que lembre daquela pessoa, não é? Momento que sentir, eu achei isso aqui era daquela pessoa, ou era do cachorrinho. Vamos deixar aqui, tá? E aí passa, a criança vai ter relação com aquilo. Não acabou simplesmente, não enterrou e amém, né? Ela continua ali trabalhando o seu próprio luto. Né? As videochamadas hoje, né, que a gente tem que recorrer e é um ótimo recurso, né? Acabou sendo uma ótima ferramenta, né? Então aquele tio, até o pai ou a mãe que estão em outro país, né, conseguem falar com essas crianças e isso é muito bacana. Né? A gente tem conseguido muita coisa nesse sentido, não é? Da criança se sentir acolhida porque o pai fez uma videochamada para ela, que estava longe ou que está separado da mãe, não é? Então a gente tem recebido muito esse acalento da criança quando recebe isso. Nós também, principalmente aqui na Bahia, né, a gente tem essa questão com a espiritualidade. Cada família, sim, tem sua crença e lida com esse sagrado de um jeito. Trazer para a vida da criança também é muito bem-vindo, sabe? A gente também nota que a criança começa a ter fazer algum tipo de analogia com o sagrado a partir dessa perda, não é? E ela aprofunda isso. E isso vai ser bom lá no futuro também, não é? Como constituição mesmo das crenças dessa criança, dessa pessoa, desse adulto que vai ser. Não é? E aí também a coisa com as brincadeiras, né? Eu acho que brincar com criança serve para apaziguar qualquer sentimento mais desconexo nela. Né? Então, brincar. Brincar do que quiser, mas usando o corpo também, Joelma.
essas experiências adversas na infância, né, principalmente na infância, a gente que trabalha com trauma, a gente sabe o quanto elas são propulsoras de transtornos, distúrbios, num caso mais grave, mas também de novos comportamentos, novas crenças que não precisavam estar ali. Então, é na repressão, é tomar cuidado com isso, né? No mando com a criança, a gente precisa ser um pouco mais soft, para a gente não promover esse tipo de resposta lá no futuro, não é? A gente sabe que é na infância que a gente aprende a viver. É ali que nós vamos aprendendo, no exemplo, na referência dali dos cuidadores, sejam eles quem forem, né? Que a criança vai construindo seu repertório de crenças, comportamental, enfim, vai entendendo o mundo a partir do que é dado para ela. E elas são porosas, né? Elas vão absorvendo tudo do ambiente e muitas vezes amplificadamente. Sim, Porque nós muitas vezes não percebemos o quanto elas estão atentas e ligadas ao que se passa. Muitas vezes é nós, enquanto adultos, até conversamos e não percebemos que a criança está brincando, mas está ouvindo tudo. E aí está isso. ali, ó, elaborando o pensamento. Então, quando você falou do brincar, eu lembro de Winnicott. E ele fala Sim, que o brincar traz saúde. Inclusive, eu fiz um texto para o meu Spotify, justamente falando sobre isso. Sobre o quanto o brincar é importante para que a criança desenvolva a sua saúde mental e física. Então, relacional. Né? E se a gente for aí relacional também, espiritual, para né? a Anímica, né? A criança socialização. Mas mesmo tem. nesse momento de isolamento social, ela estando sozinha, e hoje nós temos uma gama de crianças que são filhas únicas, filhos únicos, Sim, sim, estamos nessa geração, da geração dos filhos únicos, sim. através desse brincar, da representação, do simbólico, ela e também não só, porque não significa que seja apenas o pular corda, o correr, o pega-pega, com a socialização com o outro. Pode acontecer em casa? Pode, nós temos tantos jogos, tantas possibilidades, até coisas simples como um trava-língua, uma parlenda, uma cantiga, uma brincadeira de roda. Mas assim, no dia a dia, até que ela esteja ali num Lego ou com um bichinho e vários bichinhos e fazendo ali uma dramatização, uma encenação, ela está ali reelaborando também seu Sem pensamento, dúvida. seus sentimentos. Então, é muito É, importante que tenhamos. E assim, essa representação que você fala do outro, que se foi, é muito importante porque não significa que porque se foi, deixou de existir dentro do nosso coração, deixou sim. de existir. É E, porque nós temos as perdas e nunca aquele ser humano vai deixar de existir dentro de nós, porque foi um referencial para nós, porque foi muito amor depositado. Então, aquele amor sim. permanece. E aí é Então, a mudança entre a tristeza para a saudade. Eu lembro bem que quando meu pai faleceu, eu ouvi um tio me dizer: minha filha, agora você vai saber o que significa exatamente saudades eternas. O que é a saudade eterna? E realmente eu nunca tinha passado por aquilo para saber o significado profundo para mim do que é saudade eterna. eu sei. E E nem nas por isso a constelações, gente. Sim, a psicologia sistêmica, né? Você falando dessa exclusão, né? Você diz, não é porque foi embora que a gente precisa excluir. É o excluído que causa mais sintomas, né, nas pessoas que se identificam com aquilo. Então, tudo há de ser integrado para que as coisas fluam, não é? Então, a gente precisa, de alguma forma, manter, né, até lembranças que não são tão boas, até que elas estejam bem no nosso coração, né? Até que isso não cause nenhuma reação mais ativada em nós. Enquanto existir,
A gente inclui, a gente diz, eu estou sentindo isso. Então, deixa eu chorar um pouquinho. Tá batendo aqui, acelera meu coração quando eu lembro disso. Inspira, expira pela boca, deixando sair em descarga. E a gente vai ajudando o corpo também a processar as lembranças que ficaram guardadas nele. Porque a lembrança não fica guardada só na memória, não é? O corpo também, as células vão guardando aquela informação, né? A gente já tem pesquisas científicas já, inclusive, né, baseadas no câncer, né, de como ali tem informação que não foi processada, né, que Isso. não pôde existir, que não pôde ser expressada. E sim, aí as células vão morrendo em algum lugar, não é? Na bioenergética a gente sabe que é em um dos anéis, não é? Em uma parte do corpo onde existe mais concentração de energia, e ali promove as doenças, né? É disso que surgem as doenças. Ainda bem que a Eu, medicina já se abriu para isso. Acho que a gente tem médico aqui, médico sensível. Eu agradeço essa sensibilidade todos os dias, né? Que a gente consegue agora essa parceria, meu Deus, tão a desejada por humanização da nós medicina, psicólogos, né? né? É que o médico pode Sim, olhar olho no olho e enxergar aquele ser como um todo, não ficar sim, sim. mais Eu agradeço apenas no biológico. Isso é muito isso, isso. Eu importante. agradeço E aí, quando sempre de você estar fala aqui. assim, Sim, pois não. de ver assim, a questão dessa sensibilidade, do tempo de cada um, do cuidado. Então, o deixar falar. O que você sente? Encontrar de forma simbólica para que seu coração fale. Se seu coração pudesse falar, o que ele diria? Então, a criança ela pode colocar através do desenho, através da construção da massinha de um cenário, através da sua própria expressão facial, ou da sua expressão da palavra mesmo, e dizer, e deixar isso livre para que a criança possa ir experienciando e se acostumar a falar o que sente, a colocar o meu coração diria isso. Então ela vai achar uma forma de expressar o que é que o seu coração diria. E isso é muito Joelma, importante. eu ampliaria, assim, a gente também, né, porque a gente foi acostumado a achar que é no coração que a gente guarda as emoções, mas o corpo todo, não é? Nós somos um fio desencapado, não é? A gente, qualquer lugarzinho, sim, faz parte, a gente precisa integrar essas partes, né? Eu ia convidar, agora a gente tem só um pouquinho de minutos aí. Tem os 10 minutinhos. Eu ia convidar para a gente fazer só uma experiência disso que a gente está falando, não é? Simplesmente tomar consciência de que sim, a gente é maior do que o que a gente pensa, né? A gente é Sim. muito mais do que isso. Então, eu gostaria, quem tiver com vontade, de levantar. Eu vou aqui tentar fazer com vocês, né? Botar a Mas brincadeira um enfim, pouquinho para não é trás. difícil. É uma coisa muito simples, apenas para a gente sentir o quanto o nosso corpo guarda de sensações e emoções, né? E quando a gente se abre para perceber isso, isso torna uma potência, tá? Então, simplesmente ficar, a gente chama em ground, né? A gente junta os pés, abre os calcanhares e fica na base, né? Os pés na altura do quadril, né? Na mesma distância do quadril. E a gente dobra os pés um pouquinho, fletindo os joelhos. Dobra os joelhos, desculpa. Fletindo um pouco e faz um balancinho. Vamos fazer um balancinho, só sentindo isso. Essa vibração, onde é que vem, soltando um pouco os braços, mas levando a percepção para os pés. Vamos lá. Sinta toda a área da planta dos pés tocando o chão. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. E agora a gente vai chegar, vai levar o peso do nosso corpo e colocar na ponta dos dedos do pé. Os joelhos sempre fletidos. Sinta as vibrações que chegam.
Algumas pessoas vão sentir na canela, outras na coxa. Tem gente que sente até na cintura, no tórax. Vá se percebendo. E agora vamos levar o peso todo para o calcanhar. Experimente essa sensação, sem exagerar, claro. Leve seu peso todo para o calcanhar e veja que outro tipo de vibração surge no corpo. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Se puder, deixa soltar um ar, um som que vier. E a gente vai levando agora o peso para a lateral direita, sentindo os pés sobrecarregados na lateral. E agora para o lado esquerdo. Deixa sentir um pouco lá nos pés toda a força, toda a potência desse pedacinho de nosso corpo que faz a conexão com a terra, com o mundo. E agora a gente volta para o centro, faz um balancinho para frente e para trás. Para um pouquinho, fecha um pouco os olhos, inspira pelo nariz, solta pela boca levemente. Percebe se algo alterou no seu corpo. E onde? Mais uma respiração. E vai baixando a cabeça. Vamos descendo vértebra por vértebra o tronco, deixando os braços soltos. Vamos fechar o circuito. Quem pode, pega nas canelas, no joelho, mas quem pode também, deixa as mãos irem até o pé. Fechando esse circuito aí energético. Sinta a vibração de onde mais aparece. Se tem dor, se sente desconforto, se é cansaço que vem. Inspira pelo nariz e agora solta pela boca, deixando sair o ar e o som que vier. Perceba que modificações a respiração pode estar promovendo no seu corpo. Isso. Faça contato visual com seus pés, se perceba seus joelhos. Vá subindo aos pouquinhos, lentamente, sempre expirando pela boca, deixando sair o som, até que chega a cabeça e a gente se apruma, colocando a cabeça sobre a coluna vertebral. Inspira. E agora leva a sua atenção de novo para os pés, para as pernas. Sinta se algo mudou, que sensação que aparece, se há conforto, ou se alguma outra parte do corpo te chama a atenção. E aos pouquinhos vai fazendo um balanço, tirando o pé e o outro pé do chão. Vamos sentar um pouquinho, conversar um pouco sobre essa experiência, um pouquinho. Se alguém quiser falar, para mim essa experiência é um momento de se sentir, sentir o corpo, de perceber a energia que há nele, de perceber que muitas vezes a gente começa a estar numa tensão e quando você começa a se movimentar, você libera aquela tensão, você está ali se amando, se cuidando, se percebendo. Aí eu pergunto, se a gente não se amar e não se cuidar, como iremos estar preparados para cuidar e amar o outro? Isso, muito bem. Isso mesmo. E aí há um descarrego de energia, porque essa conexão essa conexão consciente com o chão vai trazendo aquilo que a gente falou logo no princípio, né? Essa noção de nós mesmos.
e uma noção de que estamos nesse mundo. E ao que viemos, né? Que isso é o mais importante. A que foi que nós viemos? O que é que nós viemos fazer aqui? Então, fazendo, repetindo esses exercícios, a gente vai sim se apercebendo cada vez mais, né? Aproveito para convidar, segunda-feira nós vamos fazer gratuitamente um novo encontro, né? E eu chamo vocês, né? Para a gente trabalhar um pouco esse corpo, dançar um E pouco, trocar vou ideia. divulgar aqui no meu Ah, eu Instagram, que eu já agradeço. recebi, vai ser muito bacana. E assim, eu Obrigada. agradeço muito sua contribuição, amei esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Eu acredito muito que nós precisamos sempre buscar o nosso equilíbrio, cada um da sua forma. Às vezes, Isso. dentro da sua própria crença, do sagrado, de uma meditação, dentro, você tem que se conhecer, se descobrir e perceber o que lhe faz bem e o que lhe faz se sentir pleno, inteiro, se equilibrar, porque nós somos humanos, teremos momentos de desconforto, teremos momentos de dor, mas precisamos nos segurar em algo. E aí, Sim. cada um, dentro da sua crença, dentro da sua filosofia de vida, vai buscar isso. Até para que sejamos adultos mais equilibrados, para dar a oportunidade, a condição dessa criança viver a infância, que é uma etapa tão importante na sua vida, de forma saudável, para que cresça um ser humano que vai dar lindos frutos e carregar muita água no cesto e Sim. fazer desse esforço poesia, crescimento, sabedoria, que é o que nós queremos. Então, uma infância bem vivida é uma infância que proporciona um adulto equilibrado, um adulto maduro, um adulto consciente. E se a gente plantar agora com nossos filhos, com nossos sobrinhos, com nossos alunos, com as crianças que nós conhecemos, nós teremos um mundo melhor no futuro. E como você disse, quantas pessoas adoeceram dentro das próprias famílias. Há famílias que adoecem a criança. Então, que possamos nos amar, nos sentir, nos conhecermos melhor, para ter essa responsabilidade de cuidar de um ser em formação. Isso é muito importante. Muito Sim. importante. Agradeço plenamente a presença de todos aqui. Agradeço muito essa experiência. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento da bioenergética, porque é algo que traz para a gente uma renovação de oxigênio, de mente, de equilíbrio, de consciência, de pertencimento ao nosso planeta, ao nosso corpo. Então, isso é muito importante. Deixo com você as últimas palavrinhas, que daqui a pouco vai encerrar. Então, pessoas, muito obrigada também por vocês terem vindo, né? Foi um prazer enorme aqui. Foi a minha primeira live. Eu adorei fazer e tô aí à disposição quando precisar e quiser, tiver um tema, pode me convidar que eu volto aqui. Ajudar é o que tem no meu coração. Vamos nessa. Isso Joelma, aí. querida, muito obrigada, tá certo? E tô aqui. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Moana. Viu? Que possamos sempre trazer assim muita luz e sensibilidade em todos os momentos por onde passarmos. Essa é a nossa missão. Então eu comecei perguntando o que é que estamos fazendo dessa única vida que temos? O que é que estamos fazendo com a única infância que essas crianças estão tendo? Que condições nós estamos dando para que ela seja criança e viva de forma saudável, que cresça de forma saudável, expressando seus sentimentos, suas emoções, trabalhando de uma forma suave e leve os danos, as dores, os obstáculos da vida e percebendo que é assim, né? Nossa vida é sorrir, chorar, crescer, superar e saber que
Nossos filhos sofrem e esse sofrimento é que vai causar também o fortalecimento daquela criança, daquele É. indivíduo. Mas pode ser de Vamos uma